A ideia desse vídeo era falar como o parkour salvou minha vida, mas eu não sei se é bem o parkour e não sei se serve pra todo mundo também. Provavelmente não. Mas eu acho que o ponto é o parkour pra mim me reconectou com a prática, com outro eu do passado, pré-smartphone, pré-pornografia, pré essa loucura. Isso me lembra outro episódio de Elementary, que o Sherlock também fala que gostaria de ter nascido antes de tudo ser tão assim. E eu confesso que eu nunca tive tanto essa vontade assim, porque eu gosto de tecnologia, eu gosto dos avanços, mas realmente é complicado viver nesse mundo piscante que a gente vive hoje. O que é interessante do parkour, para mim, que tá sendo agora. Um dos motivos é reaprender a estar apenas consigo mesmo, na própria companhia, que nem eu tô hoje. Não depender de uma estrutura, de um ambiente específico, de uma academia, de um grupo. É simplesmente sair, explorar e pensar em formas criativas de interagir com o ambiente de uma forma que seja prazerosa para ti, divertida. Não envolve telas. Embora eu esteja gravando, eu não preciso fazer isso, eu não preciso estar conectado, não preciso estar online, não preciso nem estar com o celular para fazer isso aí. Eu acho que muita gente sente isso com a corrida, talvez, mas pelo menos para mim a corrida não é o suficiente, assim, eu acho até que me faria bem a corrida, fazer algo com mais continuidade, mais constância e menos intensidade, mas eu acho que a minha mente criativa, que busca intensidade também, uma intensidade criativa talvez, exige algo um pouco mais maluco, entre aspas, talvez. Mas nada impede que para ti seja a corrida, seja a musculação, seja qualquer outra coisa. Tu precisa encontrar uma atividade que te desconecte da, da internet, da rede, de estar sempre à disposição, sempre podendo ser chamado, sei lá, interrompido, e te conecte com o presente. No meu caso, o parkour faz muito isso. Eu acho que veio um pouco da capoeira também, porque eu acabei me conectando com o movimento. Eu já fiz muitas lutas, já fiz muitas coisas e eu achava que o foco era a intensidade da atividade física, mas acho que o que eu busquei, que eu sempre buscava mais, era realmente movimento. Movimento livre, livre expressão física. Porque na luta, por exemplo, apesar de ter uma certa liberdade, eu comecei no Muay Thai, fui migrando até chegar no MMA, que eu acho que seria a luta mais livre, só que ao mesmo tempo sempre tem um outro, né? Tem o conflito e tem a necessidade de um oponente, de um interlocutor, de certa forma, pensando num termo mais antropológico. E no caso do parkour ou da corrida, ou até de outras práticas, acho que como skate ou práticas mais solitárias, acho que elas são importantes para nós. Por exemplo, quem joga online, além da questão do problema da tela e do estímulo, é algo que normalmente não se faz sozinho. Por mais que tu interaja, ou não interaja, enfim, aí a gente tem que pensar sobre o que é a interação em si. Bom, há interações, mas eu diria que não há conexão. Ainda, por exemplo, esportes de contato, ou esportes que tu tem que ver pessoas, eu acho que existe uma conexão humana ali que é importante. Que, por exemplo, só o parkour, atividades solitárias não vão contemplar, não vão ser suficientes. Mas no meu caso, e eu acho que de muitas pessoas, as práticas sozinhas são importantes para tu se reconectar consigo mesmo e conseguir viver de uma forma menos acelerada e menos dependente dos outros, talvez. Menos busca por aprovação. Sabe o que eu falei antes de o mundo estar tão assim, acelerado, piscante? Isso eu me referi mais às questões de digitais, de telas, de
vídeos de 3 segundos, a pornografia também, tudo isso. Só que tem um ponto que é, às vezes parece que conviver com muitas pessoas tem um efeito parecido. Muitas opiniões, muitas visões diferentes, e isso tudo influencia o nosso modo de pensar e o nosso modo de agir. Por mais que a gente tente não se deixar levar ou não se importar tanto com a opinião dos outros, isso nos afeta. E pensando até numa forma mais evolutiva, pensando em como a nossa espécie evoluiu e se espalhou pelo mundo, nós vivíamos em grupos menores, né? E é engraçado porque a gente tem meio que uma contradição, um paradoxo hoje, que é assim, a gente não convive com ninguém, a gente meio que não tem grupos, de certa forma, a gente fica, a maioria das pessoas está mais isolada, eu diria, mas ao mesmo tempo a gente está hiperconectado, a gente consegue ter acesso a muitas pessoas e muitas opiniões, ou a ilusão disso, né? Pensando na rede social, a gente tem seguidores e a gente segue muitas pessoas, mas o que disso é real, né? No fim das contas, é uma grande ilusão. Só que a nossa mente não percebe dessa forma exatamente. E isso nos afeta a forma como a gente vive, como a gente se vê, ou melhor, a gente começa a perder a capacidade de conseguir se ver a partir das nossas próprias impressões, dos nossos próprios valores, porque a gente está tão sobrecarregado a gente está tão contaminado de outras visões, outras opiniões, enfim, que a gente esquece que a gente se desconecta. Então acho que assim sim, é importante práticas solitárias, seja lá o que for, que te faça bem, porque, por exemplo, o vício em pornografia é uma prática solitária, mas é desconectada. Tu não tá, eu acho que é a mais desconectada que tem, porque tu não te conecta com ninguém nem contigo mesmo. Então, práticas solitárias que façam tu te conectar contigo. Isso inerentemente faz tu ter que te conectar com o presente. E entrar em contato com as tuas emoções, saber quem tu é no meio de tudo isso. Mas não, a gente não pode ficar isolado, né? Só em contato com a gente. Isso é importante. Talvez hoje seja mais importante do que buscar contato com outras pessoas. Mas também é importante a conexão com outras pessoas. Só que aí, peguem a palavra, né? Conexão, né? Interação. Não é, sei lá, rede social, chat de jogo, bar, festa. Isso aí não é conexão. Isso são interações que podem fazer parte de uma vida saudável também. Mas a nossa, sei lá, o nosso espírito humano não se nutre disso. Ou não só disso. Conexão consigo mesmo, conexão com grupos, com pessoas, conexões verdadeiras, né? E tem que ter as duas, porque assim, de certa forma, não tem como tu te conectar com outras pessoas se tu não te conectar contigo mesmo. Porque se tu não te conecta contigo, é como se tu não soubesse quem tu é. Tu estivesse agindo mais por impulso, por estímulo, por agradar, e então tu começa a cada vez mais deixar de ser tu mesmo. E tu meio que te auto-abandona. E quanto mais tu te abandona, mais tu sente falta de ti, só que tu pensa que é dos outros, e tu começa a buscar nos outros essa falta. Isso cada vez te anula mais. Então lembra, se tu estiver se sentindo sozinho ou desconectado, a primeira coisa que eu acho que tem que ser feita é se conectar consigo mesmo de novo. E que dependendo do caso que tu tá, tu vai te sentir muito sozinho primeiro e vai se sentir estranho, sei lá, como se tu não tivesse lugar no mundo, inabarcável. Mas é parte do processo. Lembra das coisas que tu fazia, que tu gosta, coisas muito tuas, faz essas coisas, te encontra de novo primeiro, e depois tu tenta buscar alguém ou algum grupo.